boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, sempre compartilhar os nossos conteúdos e interagir pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala, tá bom, pessoal? Hoje, sexta-feira, aquela edição especial em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, o espaço dedicado aqui no programa Gente que Fala para a gente tratar dos assuntos da segurança pública com a presença dos nossos policiais militares. Para essa conversa de hoje, a gente traz o Major Rodrigo Garcia Vilardi. Ele é chefe da Divisão de Segurança e Planejamento da Assessoria PM da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP. Tudo bem, Major? Muito boa tarde, bem-vindo, como está? Tudo bem, Mauro. É um prazer conversar com vocês. Inicialmente, agradecer essa oportunidade, né, de policiais poderem colocar alguns posicionamentos, algumas questões para discutir com a sociedade a questão da criminalidade. Então, acho que é um espaço muito importante. A gente agradece aí o convite. Esperamos uma conversa bem interessante e útil aí para a sociedade. Muito bem, a gente vai ter também nessa conversa, já, ela não está conectada ainda, estamos aqui aguardando a presença da capitão Flávia March, comandante da 1ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana. Ela já esteve com a gente aqui no programa Gente que Fala em algumas ocasiões e volta hoje para essa conversa aqui, se juntando ao Major Rodrigo Garcia Vilardi. O nome de guerra Vilardi, não é, Major? Isso, Vilardi, né? A gente sabe o nome de guerra aí, o sobrenome, né, que o pessoal mais conhece, então, Vilardi, a nomenclatura aí que a gente utiliza na profissão. Vamos aqui aos nossos assuntos. Minha gente, olha, a pena de prisão é considerada a resposta mais eficaz, rápida e legítima para punir aquela pessoa que pratica um ato criminoso. Só que a sociedade moderna tem observado uma série de problemas na privação da liberdade como único meio de resolver a questão da criminalidade, já que é evidente, é notório, que o ambiente carcerário do Brasil está longe, né, de ser adequado para a chamada ressocialização do cidadão custodiado. Major Vilardi, a Polícia Militar tem se debruçado em cima de muitos trabalhos, existem pesquisas desenvolvidas no mestrado e no doutorado da PM aqui paulista sobre esse tema. O que é que mostram essas pesquisas, o que é que dizem e como é que elas são desenvolvidas, como é que elas surgem, Major Vilardi? Bom, Mauro, nós tivemos recentemente o sistema de ensino da Polícia Militar, ele já desenvolve pesquisas há décadas, né? Mas recentemente nós tivemos um importante passo aí que foi o reconhecimento pelo Ministério da Educação das ciências policiais como uma ciência estudada no Brasil, né? Isso tem alavancado e ajudado, contribuído com o desenvolvimento dessas pesquisas e temas nos âmbitos das instituições policiais. Aqui em São Paulo, nós temos, além dos cursos de formação, que são cursos de nível superior, que é o curso de formação de soldado e o curso de formação de oficiais, ambos com nível superior, um de tecnólogo, um de bacharel. Para as promoções no transcorrer das carreiras, existem diversos cursos, seja pós-graduação, especialização, e nós temos o mestrado e o doutorado desenvolvido no Centro de Altos Estudos Superiores, que é o Coronel Terra, é o CAESA, que a gente chama de CAESA da Polícia Militar. Então, é um curso de mestrado profissional e doutorado que os oficiais cursam para preencher os requisitos para se habilitar às promoções. Isso a gente tem uma pesquisa nesses dois cursos, esses dois ambientes, pesquisas muito focadas para as questões práticas da criminalidade, né? E essa questão das penas alternativas, né, tem sido também objeto de estudo por nós, por conta exatamente do impacto de como a execução dessas penas tem impactado a segurança pública. É óbvio que a ciência jurídica, a ciência penal, quando ela olha para o sistema de penas, ela vai ter uma outra perspectiva dentro da esfera jurídica. E a gente estuda o impacto do que está se discutindo no âmbito jurídico na segurança pública e a gente começa a dialogar, né, para tentar indicar eventuais pontos de aperfeiçoamento.
Com relação às penas alternativas, o que a gente tem desenvolvido de pesquisa lá no mestrado e doutorado é exatamente como esses condenados, sentenciados, que após serem condenados, eles são, ao invés de serem presos, como a gente, na ideia da pena de prisão, no encarcerado, eles são devolvidos às ruas para cumprir essa pena em meio aberto com algumas condições, como que isso tem impactado, se isso tem aumentado ou não a criminalidade. E o que a gente tem identificado, né, nas últimas pesquisas é uma impressão que o policial de rua, o policial que está lá no dia a dia enfrentando a criminalidade, ele já tem essa percepção, é que muitas vezes a pena alternativa, ao invés de contribuir com a ressocialização, esse criminoso ele acaba retornando às ruas para praticar novos crimes. E isso acaba sendo um círculo vicioso, porque aquele que deveria ser ressocializado, ter uma consequência do crime que ele cometeu, ele não será ressocializado, se a prisão não está boa, também fora não está, e com isso aumenta a criminalidade e a sociedade passa a ser vitimada, né, por um indivíduo que está condenado, estaria cumprindo pena. Então, isso tem gerado diversas pesquisas, e a gente tem trabalhado com esses dados para mostrar, levar ao judiciário, levar para a sociedade. Um programa como esse é uma oportunidade para que a gente discuta na questão que não significa que a gente tenha que acabar ou não ter pena alternativa, mas a gente tem que realmente entender como ela pode ser desenvolvida para melhorar efetivamente, né, para cumprir a sua finalidade. Então, as pesquisas a gente se baseia muito no estado de São Paulo, que é o nosso ambiente de trabalho, e a gente trabalha tanto com os dados oficiais, os dados criminais que nós temos nas polícias, quanto cruzando com o judiciário, em parceria, né, desenvolvendo com universidades. Então, são basicamente dessa maneira que a gente tem desenvolvido esses dados para melhorar a segurança aí da população. Jorge Lade, se a pena alternativa não tem, na prática, dado certo, na teoria é uma expectativa, mas na prática não tem se mostrado eficaz como deveria, e os presos que estão na pena alternativa acabam indo para a rua para praticar outros atos criminosos, mas também no ambiente carcerário as coisas não vão bem, na questão da ressocialização, que é o grande objetivo. Qual que é o plano? Aí vamos falar em plano C, então, né? Qual que é o plano C para a ressocialização e para evitar que na pena alternativa as coisas deem errado, né? Que na pena alternativa as coisas funcionem, né? A gente já vai falar a respeito disso também em outros países, porque parece que em outros países nos desenvolvidos, evidentemente, a aplicação de pena alternativa é numa quantidade muito maior, né? A gente já vai entrar nesse tema também, e as experiências mostram que tem sido diferente, né? Bom, mas e um plano C para essas questões? A gente consegue alcançar? Sim, é óbvio que não é simples, né? Não é fácil de resolver, até porque a questão do crime, ela não vai se resolver só por direito penal, né? Eu tenho condicionantes criminais, a pessoa, né, eu tenho desestrutura familiar, eu tenho desigualdade, eu tenho inúmeras condicionantes que vão fomentar maior ou menor número de crimes. O direito penal é um dos instrumentos, a prisão é um dos instrumentos, né, não o mais eficaz, o melhor é prevenir, o melhor é trabalhar no antes, né, mas é um dos instrumentos posteriores. Mas eu acho que o primeiro ponto para a gente enfrentar essa questão e começar a pensar nesse plano C, nós temos algumas hipóteses, algumas sugestões, mas acho que o primeiro ponto que a gente precisa hoje, mais importante, é que a sociedade enxergue exatamente o que está acontecendo, para que aí a gente possa discutir essas alternativas, né? Essa questão que você colocou de outros países, nós temos uma aplicação maior de penas alternativas, é interessante porque se a gente olhar o dado cru, né, o dado absoluto, aqui em São Paulo, por exemplo, o número de penas alternativas tem sido muito maior do que o de pena de prisão. E a gente tem visto um discurso, uma narrativa da questão do encarceramento em massa e tudo mais, e quando a gente vai olhar os dados com calma, e essas pesquisas ela têm demonstrado isso, na verdade, nós temos um número maior de aplicação de penas alternativas do que pena de prisão. Então, a sociedade ela precisa entender como esse sistema está funcionando, para que aí a gente, por meio dos representantes, por meio do Poder Judiciário, a gente possa buscar essas soluções. Mas acho que o primeiro ponto é interessante, acho que a sociedade entender o que é uma pena alternativa, né? Esse conceito ele também vai ser importante para comparar essas pesquisas.
o que acontece hoje? O criminoso, quando ele é preso, infelizmente nós temos um sistema policial que é focado basicamente na prisão em flagrante, né? Então, 80% das prisões que são feitas é a prisão em flagrante, porque o nosso sistema, com polícias pela metade, né? Uma polícia para no meio do caminho com a outra, então a nossa investigação ela acaba sendo muito deficiente por conta desse sistema também. Então, o criminoso ele vai praticar um crime, furto e roubo, por exemplo, aqui em São Paulo, as estimativas que a gente faz é que cerca de 5% só dos crimes de furtos e roubos são investigados, ou seja, o criminoso ele sabe disso, é óbvio que ele não tem uma calculadora de matemática ali, mas ele sente isso, ele vai praticar 50, 60, então, estatisticamente, nós teríamos 100 roubos ou 100 furtos para que, a partir daí, que ele passe a ser preso e passe a ser responsabilizado. Então, assim, a gente já tem um gargalo de impunidade aí. Mas, a partir do momento que ele é preso, e ele é reiteradamente preso, as polícias prendem em torno de 150 mil criminosos por ano aqui no Estado, ele vai para o Poder Judiciário, e antes nós tínhamos um problema do Poder Judiciário que o processo demorava muito. Hoje, as pesquisas que a gente tem feito, têm demonstrado que o processo não demora muito da condenação, né? Em linhas gerais, aí, em um ano, ele está condenado, em primeira instância, óbvio, tem recurso e tudo, mas em primeira instância ele já está condenado. Só o que acontece? Então, ele é condenado a um crime de furto, há 3 anos. E a pena alternativa, e esse que é o ponto que a gente tem que discutir, ele não vai ficar esses 3 anos na cadeia. Pelo contrário, né, ele só vai iniciar no regime fechado, se condenado a 8 anos. E aí a gente tem uma série de instrumentos na execução penal, né, que eles foram desenvolvidos exatamente para resolver essa questão do ambiente nocivo, que é o sistema carcerário da socialização, né? Mas teríamos que ter uma contrapartida quando ele sai às ruas e manter a fiscalização. Então, o que acontece? O criminoso, ele pratica vários crimes, sabendo que vai ser difícil, ele vai demorar para ser preso. Quando ele é preso, ele vai ser condenado, ok, mas ele provavelmente não vai para a prisão no primeiro momento. Ou, se for, ele vai ficar ali 6 meses, 1 ano, quando muito, e aí ele vai retornar e cumprir o resto da pena dele nas ruas. Nós temos, então, a condenação, ele é condenado a uma pena de prisão, mas eu tenho os regimes. Então, ele pode ir no regime aberto, que é uma das penas alternativas. Nós temos em torno de 100 mil criminosos em regime aberto no Estado. Nós temos o livramento condicional, quando ele já está cumprindo uma parte da pena, e dependendo do tipo de crime e da sua personalidade, das questões da execução, ele vai, depois de cumprido, às vezes, 1/3 da pena, ele vai sair em livramento condicional, então, ele vai terminar esse cumprimento da pena também em liberdade, e tem a pena alternativa mesmo, que é a possibilidade de crimes mais leves, com penas até 4 anos, em que, ao invés dele receber essa pena de prisão, ele já de cara já é substituído por uma prestação de serviço à comunidade, por prestação de cesta básica, prestação pecuniária, enfim. E aí, todo esse corpo, né, esse bojo de possibilidades, tem sido denominado de penas alternativas à prisão, né? Então, quando a gente coloca tudo isso no pacote, quem está cumprindo pena em regime aberto, quem está cumprindo pena em suspensão da pena, que é o SUSI, quem está em livramento condicional, quem está em pena restritiva de direito, que é a pena de prestação de serviço à comunidade, quando eu coloco tudo isso no pacote, esse dado, essas informações, essas pesquisas são divulgadas, de que lá fora se aplica mais penas alternativas, aqui se inverte. Porque, por exemplo, em São Paulo, nós temos 170, 160, 170 mil presos, criminosos, na prisão, no sistema penitenciário, né? Mas fora, condenados. Eu não estou falando de quem está respondendo o processo. Condenados. 345 mil presos. Então, na verdade, 1/3 está na prisão e 2/3 em penas alternativas. Se a gente entender esse complexo, esse pacote de todas essas medidas que esses presos estão. Então, acho que o primeiro ponto é a gente falar isso para a sociedade, né? Nós temos, a cada 3 criminosos condenados, 2 estão nas ruas e 1 está na prisão. E, a partir daí, é que a gente vai ter que começar a entender como isso está sendo executado e como isso está impactando, é por isso que a gente faz as pesquisas. Estamos conversando com o Major Rodrigo Garcia Vilardi. O Major Vilardi, ele é chefe da Divisão de Segurança e Planejamento da Assessoria PM da ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
nesse nosso espaço aqui, sempre aberto às sextas-feiras, dentro do programa Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Major Vilardi, voltando a falar o que a gente tratou um pouquinho no início do programa, sobre essas pesquisas desenvolvidas no mestrado e no doutorado da Polícia Militar, de que forma todo esse trabalho, toda essa documentação ajuda, tem impactado no debate em relação ao que a gente sempre quer, que é uma reforma do Código Penal brasileiro, tão antigo, e todo mundo fala que precisa de reforma, mas botar a mão nisso é um negócio bastante complicado, sempre adiado, e existem estudos que podem colaborar, que são esses que vocês fazem. Eu acho que esse é o grande desafio, né? A ciência, o estudo, não é só para ficar produzindo livro, produzindo teoria, produzindo discussão acadêmica, né? A gente tem que estudar os problemas para tentar apontar soluções práticas, testar e ver o que funciona. Nesse caso das penas alternativas, o que tem sido o que tem ajudado é que essas pesquisas que a gente tem desenvolvido têm lançado luz sobre esse tipo de abordagem. Porque se a gente olha hoje na produção científica jurídica e até nas divulgações em gerais de pesquisas internacionais, sempre o foco muito na questão do encarceramento em massa, dos problemas dentro do sistema carcerário. Ótimo, isso tem que ser enfrentado. Eu não posso jogar uma pessoa dentro de um sistema carcerário e não ter as condições mínimas. Ela só tem que ter a sua privação de liberdade, o resto dos seus direitos têm que ser respeitados, e isso faz parte para a ressocialização, senão ele vai sair pior. Então, esses estudos eles têm que ocorrer. Mas agora, quando a gente verifica que esse processo de tirar as pessoas da cadeia, que é um processo que vem há anos sendo realizado e tem essa fundamentação, o porquê, né, aos poucos, essa pessoa ser reinserida na sociedade, essas pesquisas a gente tem mostrado que a execução dessas medidas, a fiscalização dessas condições, elas, na prática, não estão funcionando por uma série de motivos. E aí, não é ficar apontando o dedo, é o judiciário, é a polícia, é a SAP, é a polícia penal. Não, não. A gente está identificando que as fiscalizações não estão sendo realizadas, e com isso eles estão voltando a praticar roubos e furtos, está impactando nosso serviço. Então, a gente tem compartilhado esses dados, seja com a Secretaria de Administração Penitenciária, seja com o Poder Judiciário, né, com o Tribunal de Justiça, com o Juiz de Execuções, e com experiências que têm sido bem-sucedidas. Então, o grande problema hoje é que essas medidas, seja o regime aberto, seja o SUSI, ou suspensão condicional da pena, seja o livramento condicional, seja a prestação de serviço, hoje o judiciário ele indica ele faz essa substituição e ele solta esse criminoso com base na lei, e pela lei, se a gente olhar a lei de execução penal, o Código Penal e toda a legislação penal, ele tem um mecanismo. Então, ele teria que entrar numa ocupação lícita, então ele teria que provar que ele está trabalhando, ele teria que comparecer mensalmente ou a cada 2 meses no judiciário, mostrar que ele não está se envolvendo em fatos ilícitos, ele teria que se recolher na sua residência, ele teria que não frequentar determinados locais. Então, isso no papel funciona. O problema é você chegar para um criminoso e falar, você vai fazer tudo isso, e ele falar, não, eu prometo, e eu não tenho meios de fiscalizar. Então, é isso que a gente tem demonstrado, a gente precisa melhorar essa fiscalização. Major Vilardi, em que medida também a ideologização desse tema, né, a polarização do debate em relação a esse tema, tem colaborado com o debate ou tem prejudicado o debate, uma vez que os dois lados, esquerda e direita e esquerda, têm visões antagônicas a respeito de privação de liberdade de criminoso? A questão da ideologia no direito penal, no âmbito acadêmico, né, eu tenho acompanhado, na minha opinião, aí uma opinião pessoal, eu acho que ela prejudica muito dos dois lados, e isso acaba tendo o reflexo de puxar para um lado e depois piorar. Então, vou dar um exemplo. Enquanto se nós entendermos, o bandido ele foi condenado, ele tem que ser jogado na cadeia e dane-se, né? O que vai acontecer? O sistema carcerário vai ser ruim, esse cara vai sair pior e não vai resolver o problema da segurança. E com isso, quem defende que eu tenho que respeitar, eu tenho que trabalhar com a humanização desse criminoso para dar o direito dessa ressocialização, ele vai se preocupar só em retirar
esse indivíduo e devolver à sociedade, mas ele vai voltar a praticar crimes. E aí a sociedade vai verificar, com o passar do tempo, que é o que tem acontecido, que essas penas alternativas não funcionam, e aí vem os discursos, olha, então eu tenho que prender, não tem que ter pena alternativa, e aí vem, com perdão da expressão, né, o discurso do pau, porrada e bomba. Só que o pau, porrada e bomba, a gente não vai conseguir ter dinheiro para prender todos esses 500 mil criminosos, 400 mil criminosos. Então, o discurso ideológico puro e simples, ele vai prejudicar dos dois lados. Então, as pesquisas elas são importantes para demonstrar o seguinte, falar, olha, as penas alternativas, a história do direito penal mostrou que é importante termos penas alternativas, termos graduações, esse indivíduo ter uma segunda chance, às vezes, num primeiro cometimento de crime, ou se ele já cometeu, dele aos poucos voltar para a sociedade. Então, isso não é ruim. Mas, da maneira como isso está acontecendo hoje, não está funcionando. Então, a gente, ao invés de buscar, não, vamos soltar todo mundo, ou vamos prender todo mundo, vamos chegar nesse meio termo. Do jeito que está hoje a lei de execução penal, vamos primeiro melhorar a fiscalização. E aí, olhando os dados, a gente vai verificar, por exemplo, o caso da saída temporária, né? Hoje eu acredito que não se justifica mais saída temporária, porque eu já tenho regime aberto, a saída temporária era algo em que eu não tinha todas essas medidas. Então, são esses pequenos ajustes, e a gente só vai conseguir chegar nesse meio termo com esses dados concretos, porque aí não é a opinião do que eu acredito, do que eu acho, do que o Mauro acha, do que A ou B acha, né? A gente vai chegar num momento e falar, ó, está provado que penas alternativas estão impactando. Nas pesquisas que nós fizemos esse ano, nós pegamos 2 dias, né, aleatórios, um no primeiro semestre, um no segundo semestre aqui em São Paulo, e pegamos todos os indivíduos que foram presos por roubo, furto, homicídio, receptação e porte ilegal de arma. São esses crimes de rua, é o crime que gera insegurança para a população nas ruas, né? Nós temos vários crimes cometidos dentro de casa, mas de rua são esses crimes. E aí, nos 2 dias, todos os presos, nós olhamos caso por caso, né? Por que ele estava, se ele já era primário, se não era, e nós consideramos só aqueles que deveriam estar presos, que estavam cumprindo pena alternativa. Nos 2 dias aleatórios, no estado de São Paulo inteiro, metade dos presos em flagrante deveriam estar presos ou deveriam estar sendo fiscalizados, ou seja, eles estavam cumprindo pena. Eles cometeram crime quando estavam cumprindo pena. Então, independente da discussão, se eu tenho que prender todo mundo, soltar todo mundo, e a gente tem que resolver esse problema primeiro. Então, as pesquisas, elas ajudam a gente a ideologia sempre vai existir. Cada um tem uma ideologia própria, um pensamento próprio. Mas os dados, eles diminuem a distância entre os discursos. E vamos discutir racionalmente problemas concretos. Eu fiz essa pergunta sobre de que forma a ideologização ajuda ou atrapalha no debate, porque a gente verifica que o debate é feito, mas a tomada de decisão, a tomada de medidas, às vezes, isso não avança por conta da ideologização. A gente está num momento, agora, dezembro, em que as pessoas vão falar a respeito disso, porque a gente está chegando nas festas de final de ano e vai ocorrer o indulto, né? Boa parte não vai voltar, boa parte daqueles que serão liberados não vai voltar. E as pessoas vão para as mesas dos bares e vão falar a respeito. Então, o debate está na sociedade, né? E esse debate da sociedade fica todo mundo reivindicando, e a gente não vê isso avançar. É um desafio muito grande, não é, Major? Sim, e interessante, você falou, o debate vai tomar, e realmente, toda vez que nós temos as saídas temporárias, esse debate ele vem com grande força. E sim, nós temos que discutir isso em mesa de bar, né? Não é ruim, pelo contrário, né? O pessoal até brinca, falando, antigamente a gente só sabia a escalação da seleção brasileira, hoje o pessoal sabe os 11 ministros da STF. Então, isso é bom, não é ruim, né? Não é algo que é ruim, isso é uma politização da sociedade. Então, isso não é ruim por si. Mas agora a gente tem que trabalhar com dados concretos para informar, para que a sociedade discuta corretamente. A saída temporária, por exemplo, ela é um problema. Você colocou a questão do indulto, né? O indulto já é uma extinção da pena, né? A pessoa, em determinado ponto, ela já é perdoada e aí ela já, como se está quites, ela já cumpriu a sua pena em determinado ponto. A saída temporária é aquele preso que está em regime semiaberto, ou seja, ele está preso à noite, ele sai para trabalhar e volta e fica à noite, e nesses 3 períodos no ano, ele pode ficar uma semana sem voltar e depois ele volta. A saída temporária em si, é feito um grande debate na sociedade no período de saída temporária, naquela semana, olha, agora vai aumentar a criminalidade, e sim, nós temos dados aí, comprovamos nesse ano, nós demonstramos
que a saída temporária impactou em torno de 5 a 10%, de 5 a 7%, o roubo de celulares nas semanas que nós tivemos desse ano, né, em todo o estado de São Paulo. Então, nós demonstramos que naquela semana nós tivemos esse impacto direto. Mas o grande problema da saída temporária não é nem essa semana, é exatamente o que você colocou. As pessoas não voltam. Então, os criminosos, em regra, eles têm de 3 a 5% que não retornam. Então, todos os anos, né, a saída temporária ela propicia que 6 mil criminosos passem a ser foragidos. É como se a gente tivesse um pacto e falar, todos os anos a gente vai abrir os portões e 6 mil podem sair e se transformar em foragidos. Né? Então, isso acontece. E aí, então, o que era só para ser um problema naquela semana, isso vai acumulando ao longo do ano. Então, a cada ano, 6 mil criminosos foragidos. A gente olha para o problema dos 350 mil que estão em regime aberto, subsídio, livramento condicional, sem fiscalização. E aí é isso que explica essa quantidade de furtos e roubos que dá a impressão que a gente está enxugando gelo, porque a gente vai fazer a prisão e a gente fala, poxa, mas esse indivíduo devia estar preso, né? E aí a gente tem que olhar e por que ele está solto. Então, se a gente não fizer esse estudo e levar para a discussão de bar das pessoas, falar, olha, não adianta, no primeiro momento, não adianta querer falar, ó, vai sair para matar todo mundo, porque, primeiro, que isso é ilegal, isso é tão crime quanto. Sair matando à torta direito não é essa a solução. Também não adianta querer prender todo mundo, porque o custo é muito grande, a sociedade tem inúmeros outros pontos, então não vai dar para prender todo mundo. Mas a gente conseguiria trabalhar com sistemas de fiscalização mais eficientes e mais baratos, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica. Então, se a gente orienta a sociedade nesse discurso, a gente pode jogar para a discussão do bar algo produtivo em que vá fazer a pressão adequada nos representantes, nos governantes, para que a gente possa, então, direcionar as políticas públicas. Nesse caso das fiscalizações, das penas alternativas, por exemplo, a gente está mostrando, falou, olha, esses 350 mil criminosos, que eles estão cumprindo pena, né, na verdade, eles foram devolvidos à rua e estão voltando a praticar crimes. Então, a gente tem que resolver isso de alguma maneira. Major Vilardi, sobre aquele ponto que eu destaquei anteriormente, que é a pena alternativa em outros países, tem um levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra que no Brasil cerca de 20% dos condenados recebem a pena alternativa, enquanto que em países da Europa, ou alguns deles, né, a proporção é inversa. O que é que determina essa diferença, Major? Então, é uma concepção, e essa é uma crítica que a gente tem feito nessas pesquisas, né? A gente tem percebido, às vezes, muitas pesquisas, o IPEA é um instituto muito sério de pesquisas, né? É uma referência, mas, às vezes, a conceituação ela tem que ser colocada de uma maneira mais clara. Se a gente for considerar, por exemplo, pena alternativa como pena restritiva de direito, que é a prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, aí essa informação do IPEA ela vai ser condizente com o que está acontecendo aqui em São Paulo, porque dos 300, 400 mil condenados, eu tenho aí cerca de 80 mil com pena restritiva de direito. Então, eu vou chegar nesse percentual de 10 a 20%. Só que, quando ele divulga isso, olha, no Brasil é 20% só que está recebendo pena alternativa, se eu falo que pena alternativa é só pena restritiva, dá a impressão que o resto está preso, e não está. Né? Então, na verdade, aí eu acho que a ideologia, às vezes, atrapalha muito mais, porque eu tenho que falar honestamente. Hoje, nós temos muitos presos? Sim, o sistema carcerário tem que melhorar, melhorou bastante em São Paulo, mas ainda nós precisamos garantir todos os outros direitos daquele preso, a não ser o da liberdade, para que ele realmente tenha essa dignidade e possa se ressocializar. Temos. Só que hoje nós temos 160 mil presos aqui em São Paulo e 350 mil nas ruas. Então, as penas alternativas hoje aqui não é 20%. Né? Esse dado do IPEA ele é verdadeiro apenas sob determinada perspectiva, e ele não representa a realidade. E aí desacredita as penas alternativas, porque as pessoas falam, como assim? O cara é preso toda hora, eu estou vendo ele sendo preso, ele volta para as ruas, então pena alternativa não adianta. Então, a gente precisa falar honestamente, trabalhar de uma maneira clara. Então, esse dado do IPEA, talvez, as nossas pesquisas, elas focam muito em São Paulo, né? Então, o IPEA ele tem dimensão Brasil, então, isso pode estar sendo realizado de maneira diferente aí fora, mas aqui em São Paulo, esses 20% estão muito fora do que acontece aqui em São Paulo. Aqui, pelo contrário, né? Basicamente 60%, né? De que 2/3 dos criminosos condenados estão em penas alternativas, compreendendo isso.
alternativas à prisão. Ele está em sursi, regime aberto, livramento condicional ou restritiva de direito. Então, nesse ponto, quando a gente trabalha dessa maneira, a gente vai discutir exatamente como fiscalizar melhor, porque senão fica no discurso, a gente tem que aumentar a pena alternativa, que é 20%, mas não é, a gente já está com 60%. Então, precisa ser muito... As pesquisas do CNJ, do IPEA, do próprio Ministério da Justiça, eu acho que a gente tem que abandonar um pouco a questão ideológica, né? Nunca vai, todo mundo vai ter a sua ideologia, a gente tem que ser mais claro, mais franco com os dados. Faltando 29 minutos para 1 da tarde agora, aqui Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos. Você também acompanha aqui a nossa transmissão pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, nessa conversa de hoje com o Major Vilardi. Ele é o chefe da Divisão de Segurança e Planejamento da Assessoria PM da ALESP, Assembleia Legislativa de São Paulo. Estamos tratando aqui, o foco aqui da nossa questão, a eficácia ou não das penas alternativas. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e na volta aqui a gente dá sequência com o nosso tema. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 28 minutos para 1 da tarde. Agora, dada a mensagem aqui do apoiador do programa Gente que Fala, estamos de volta nessa edição de hoje, de sexta-feira, sempre em parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e hoje a gente está conversando com o Major Rodrigo Garcia Vilardi, o Major Vilardi, chefe da Divisão de Segurança e Planejamento da Assessoria PM da ALESP, Assembleia Legislativa de São Paulo. Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e também você vê a nossa transmissão aqui por imagens nas redes sociais. Um outro ponto que também vai para as mesas dos bares, não é, Major? Uma coisa é a questão do que fazer com os presos condenados, como é que eles vão ser punidos ou não, se com penas alternativas ou não, se as penas são eficientes, as alternativas, o problema de que nas cadeias eles não são ressocializados. Este é um lado. O outro lado é o próprio trabalho de investigação de crimes, que a gente vê muita dificuldade que isso tenha um bom resultado. Poucos crimes, na verdade, são desvendados em São Paulo. Há uma grande dificuldade no trabalho de investigação, não se sabe por quê. Isso acaba gerando uma impunidade, ou seja, os crimes são cometidos, os bandidos estão nas ruas, não são identificados, não são descobertos porque escaparam daquele crime ou porque a investigação não foi eficiente e não foi adiante. Qual é o desafio para isso, Major? É um trabalho da Polícia Civil, evidentemente. Sim, assim, a gente tem sempre um grande cuidado de abordar esse tema, até abordando como policial militar, porque muitas vezes quando a gente conversa sobre esse problema, alguns acabam interpretando equivocadamente ou até fomentando, falar, tá uma instituição brigando com a outra, acusando, não é nada disso. Longe disso, sim. Pelo contrário, né? Então acho que é importante a gente sempre deixar isso claro. A questão é o seguinte: a Polícia Civil ela trabalha tanto quanto a Polícia Militar. A questão é que o nosso sistema é um sistema que já foi abandonado no mundo inteiro há muito tempo. Nosso sistema policial ele vem no sistema francês e português, né, exatamente pela colonização portuguesa, que, por sua vez, derivou do sistema policial francês. E esse sistema de divisão de polícia, uma polícia faz só a prevenção e a outra faz só a repressão, ou a investigação, ele acaba sendo com baixa eficiência. Por quê? Porque eu tenho retrabalho, né? E eu tenho os papéis picados. Então,
No mundo inteiro, isso não existe mais. Em Portugal e na França, que foi a origem desse nosso sistema policial, nós não temos mais meias polícias. Então, em Portugal e França, nós temos polícias que cuidam dos grandes centros, né, polícias de ordem pública, que seriam as polícias, como é a polícia militar aqui, mas que elas fazem tudo. Nos grandes centros, elas têm um status civil, e na região do estado de Portugal e França, na região fora dos grandes centros, a polícia militar, mas não tem uma polícia apresentando para outra. Então, eles se dividem por região. Aqui em São Paulo e no Brasil, né, então eu pego um criminoso, né, fiz o flagrante. Aí, ao invés do meu boletim de ocorrência ir direto para o juiz, para o Ministério Público, o boletim do policial militar, ele tem que levar até uma delegacia, e lá eu tenho mais 2 policiais que vão fazer só essa digitação, esse registro, para que aí vá para o juiz. Ou seja, eu perdi 2 policiais, o sistema 3-1, eu paguei 3 policiais para o serviço de 1. Lá em Portugal e na França, e também isso acontece na Espanha, na maioria dos países que têm a origem nesse modelo, eles optaram, com o transcorrer do tempo, em separar. Uma polícia fica com uma região e outra fica com a outra. Então, a gente precisa levar essa discussão, porque da maneira como a gente tem hoje, né, não vai vencer nunca a gente ficar contratando mais policiais, porque eu vou ter que contratar 3 para fazer o serviço de 1. Então, é um custo muito grande e isso acaba impactando na baixa eficiência. E aí vem nesses índices, nesses indicadores, né? Furto, roubo. Aqui no Brasil, nós temos as estimativas aqui de 95% dos casos não são sequer investigados. Por quê? Exatamente por conta desse sistema. Nenhum país do mundo investiga todos os crimes, né? Nos Estados Unidos, os furtos, em torno de 20% de esclarecimento. Roubo, em torno de 50% de esclarecimento. É claro, não vai ser 100%, mas não vai ser 1%, 2%, 3%, que é o que a gente tem aqui. Né? Então, eu acho que é um outro ponto que a gente precisa enfrentar. Major Vilardi, para colocar aqui agora na nossa conversa, como a gente tinha prometido e anunciou no início do programa, a capitão Flávia Marchi, comandante da 1ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, o 11º BPMM. Boa tarde, capitão Flávio, que já esteve com a gente em outras ocasiões, volta aqui para essa nossa conversa no programa Gente que Fala. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde. É um prazer falar novamente contigo, Mauro, e com o Major Vilardi. Ele é um expoente na corporação, falando sobre crime. Fiquei muito feliz com o convite. E hoje, Mauro, eu estou na seção operacional do 11º Batalhão. Eu cuido de todo o planejamento operacional da nossa região aqui, central de São Paulo, né, que envolve o bairro dos Jardins, Chácara Clabim, uma parcela da Moca e a Bela Vista. Então, estou à disposição para participar dessa discussão, desse debate sobre o crime, né, e a incidência criminal. Muito bem. Eu vou abordar o seguinte, capitão. A gente está tratando aqui dos impactos, né, das penas e medidas alternativas na criminalidade de São Paulo, vantagens e desvantagens na sua análise, na sua observação, capitão Flávio. Na parte operacional, Mauro, a gente tem percebido, por exemplo, quando o policial de rua, né, aquele que está fazendo o patrulhamento, ele se depara com uma situação flagrancial, né, ou seja, o momento do crime, em muitas circunstâncias, e é exatamente o que corrobora com o estudo do Major, essa pessoa, esse criminoso, né, que está praticando ilícito, ele é reincidente, ou seja, ou ele está cumprindo uma medida, né, no semiaberto, ou uma medida em liberdade, desculpa. Então, a gente consegue verificar em loco aqui que esses dados, eles são dados expressivos, né, e os policiais muitas vezes até conhecem esses infratores, porque eles estão nas ruas e acabam se deparando muitas vezes com as mesmas pessoas fazendo a prática de ilícito, inclusive de menores, né, ao qual praticam pequenos furtos de celular, furtos a transeuntes, são detidos e encaminhados ao centro policial. Eu acompanhei esse último trecho da conversa de vocês, que o Major estava explicando como é que funciona o nosso sistema de registro, né? E o policial ele encaminha esse infrator para o distrito policial, e também nós temos uma burocracia, né? Temos a nossa documentação policial a ser elaborada, e depois tem a documentação da Polícia Civil também a ser elaborada, e isso muitas vezes demanda um certo tempo,
né? Então, por vezes, nós ouvimos muito o cidadão reclamando, olha, mas eu fui vítima de um ilícito, estou aqui perdendo uma boa parte do meu tempo, né? Fico 2, 3, 4, dependendo da situação flagrancial, fica até 10 horas no centro policial, aguardando o registro da ocorrência, né? E isso acaba implicando em outras consequências, a gente perde informações, perde dados, né? Então, é importante a gente consignar isso, que nas ruas, conversando com os policiais que estão operando isso diariamente, é notado, eles têm essa percepção também, né? A demora, principalmente com relação à duplicidade de registros, a gente tem uma série de registros, e também a questão da reincidência, né? A gente também falava dos impactos ideológicos sobre essa questão, a gente falava pouco, o capitão Flávia com o Major Vilardi, e tem um dado aqui, estudo divulgado pelo Instituto Ipsos, mostrou que 6 em cada 10 brasileiros acreditam que os direitos humanos apenas amparam pessoas que não merecem, ou seja, os criminosos. Então, a sociedade, grande parte dela, 60%, segundo esses dados, boa parte da sociedade acredita que os direitos humanos estão ao lado daqueles que cometem o crime. Tem muito de ideologização nesse tema também, na sua avaliação, capitão Flávio? Mauro, é importante a gente frisar que nós ouvimos, sim, as pessoas reclamando muito sobre isso, né? As pessoas comentam conosco, com a Polícia Militar, mas é importante a gente frisar que, na manutenção da ordem pública, quando falamos em segurança, ela tem que ser aplicada para todos, né? O nosso policial, ele é treinado, nós temos vários manuais que falam sobre direitos humanos, e nós temos que aplicar de forma indistinta, se é para o delinquente, se é para o cidadão de bem, né? Nós temos essas regras a cumprir. E é claro que, muitas vezes, essa questão a ser debatida de direitos humanos, ela chega a ser enviesada, né? Então, as pessoas, elas vão trazer para os seus grupos e sobre a sua ótica, né? Sobre o que esses grupos estão querendo defender, e, em contrapartida, um outro grupo de pessoas, né, acaba se sentindo com o seu direito cerceado ou não exercendo o seu direito, né? Então, aqui na polícia, nós costumamos dizer que temos que tratar todos de forma igual, né, perante a nossa legislação, perante os nossos manuais. Todavia, a gente não pode esquecer que cada vez mais o que é tratar igual, né? Como que nós podemos tratar as pessoas de forma igual, né? Se os grupos estão trazendo essa pauta, né, de tratamento diferenciado para alguns grupos, né? Então, nós estamos também numa situação, ficamos muitas vezes numa situação que é muito difícil, né? Muitas vezes, por exemplo, o policial está fazendo uma abordagem a uma pessoa de bicicleta, a uma pessoa a pé, ou até mesmo uma busca veicular, e a pessoa que está sendo vistoriada ali, ela vai trazer uma pauta. Olha, por que você me parou? Você me parou porque eu sou pobre? Você me parou porque eu sou preto? Você me parou porque eu sou de outra nacionalidade? Né? Então, é importante a gente consignar também, Mauro, que dentro da nossa doutrina, nós fazemos abordagem por condutas, nós não fazemos abordagem por uma fisionomia, ou por uma veste, ou pelo carro que a pessoa está andando. Então, nós fazemos vistorias para verificar se a pessoa está com algum objeto ilícito, se ela está procurada pela justiça, ou se ela está, por exemplo, transitando com veículo irregular. Isso independe, né? Recentemente também, essa semana, eu estava falando em uma reportagem sobre quadrilhas que dão golpe de Pix. E eu abordei exatamente essa questão da aparência, né? Que muitas vezes as pessoas acreditam que a pessoa, por estar bem trajada, não vai praticar um ilícito, ou por estar num carro que não seja um carro popular, um carro luxuoso, por exemplo, que essa pessoa não vai praticar um crime, inclusive o crime de rua, né? Que a gente chama que é aquele crime roubo, furto, né? Então, não tem nada a ver com essa questão, com a aparência, ou a nacionalidade, ou a etnia. Então, o que a gente coloca sempre em pauta aqui é essa questão da conduta, né? Que nos chama a atenção. Major Vilardi, o seu olhar também sobre essa pesquisa, Instituto Ipsos, né, desculpe, Ipsos,
6 em cada 10 brasileiros acreditam que os direitos humanos amparam apenas pessoas que não merecem, como criminosos, por exemplo. Então, acho que a Flávia citou muito bem nessa questão da dificuldade, muitas vezes, de como as pautas são apresentadas e como elas vêm realmente, às vezes, enviesadas. E eu ministro, uma das matérias que eu ministro lá no mestrado da Polícia Militar é direitos humanos, direitos fundamentais, né? E uma coisa que a gente destaca bastante é que, às vezes, as pessoas confundem quem está defendendo, quem está trazendo as pautas com o que significa os direitos humanos e direitos fundamentais. Então, essa percepção da sociedade, ela não é irreal, ela não é dissociada. Às vezes, quando a gente olha essa pesquisa, muitas vezes vão explorar, falar assim, olha, mas então a gente tem que mostrar para a população de que direitos humanos, né, não é só para bandido, não é só para criminoso. Sim, né, os direitos humanos são para os humanos, para todos nós. Todas essas garantias, né, quando eu não posso entrar numa residência, né, sem um flagrante delito ou sem um mandado, né, isso não é uma proteção do criminoso, isso é uma proteção para todos nós. Né? Então, isso é muito claro. Porém, quando a gente olha as organizações hoje que levantam as bandeiras de direitos humanos e direitos fundamentais, elas acabam dando um viés muito parcial, e aí isso acaba prejudicando os direitos humanos. A questão da ideologia prejudicar a questão prática. As pessoas acabam confundindo e às vezes, criticando os direitos fundamentais, quando os direitos fundamentais foram construídos por nós, para toda a humanidade. Né? Tem uma razão de ser de cada garantia. Né? Então, uma coisa que eu tenho tentado trabalhar com todos os oficiais lá, e recentemente a gente participou lá com a Flávia no curso, né, no mestrado, né? Então, destacar que nós precisamos trabalhar com os direitos fundamentais, não só falando, eu tenho que convencer as pessoas, mas lutando pelos direitos fundamentais dessas pessoas. Quando a gente fala na questão das penas alternativas, na questão do sistema carcerário, se a minha preocupação, se a pauta dos direitos humanos sempre aparece para colocar o criminoso fora do presídio, porque lá ele não está sendo bem tratado, né? E esse criminoso vai para a rua e volta a praticar crime, e os direitos fundamentais, direitos humanos de quem está sendo vítima desse crime. Então, a gente tem que começar a destacar também os direitos fundamentais dessas pessoas. E como a gente faz isso? Exatamente trabalhando numa execução naquele meio termo. Então, a gente vê uma DPF hoje no STF contra o sistema carcerário, né, falando sobre as inconstitucionalidades de quem está dentro do sistema carcerário. Só que nós não vemos o mesmo ativismo judicial, do judiciário, do STF, por exemplo, uma DPF, para analisar esse problema da falta de fiscalização de quem está nas ruas. Então, se a gente olhar, eles construíram uma ideia do estado de coisas inconstitucional, né, para justificar e colocar cada vez mais criminosos no cumprimento de pena, aumentar penas alternativas, falar, olha, eu tenho um estado de coisas constitucional dentro dos presídios, eles não estão tendo respeitado seus direitos fundamentais, então a gente tem que tirar eles do presídio. Ok, eu tenho que resolver o problema lá dentro, mas se eu jogo eles para fora e deixo sem fiscalização, eu tenho um problema aqui fora de direitos fundamentais. Então, eu também tenho esse estado de coisas constitucional. Se a gente olhar em São Paulo, por exemplo, eu tenho 350 mil criminosos nas ruas, condenados, que deveriam estar condenados, e eu tenho só 7 mil tornozeleiras eletrônicas. Ou seja, eu não consigo nem fiscalizar, colocar um número suficiente de tornozeleira. Então, se os direitos fundamentais lutarem, né, as organizações lutarem para que os direitos humanos sejam cumpridos dentro dos presídios e que os direitos humanos de quem está na rua, da sociedade que não está presa, que também sejam respeitados, aí, naturalmente, essa pesquisa, daqui a um tempo, vai demonstrar que as pessoas vão entender o que é direitos humanos. Só que se eu ficar só de um lado, vai dar essa percepção errônea, né, e vai prejudicar. Capitão Flávio, para registrar aqui, né, a questão dos direitos humanos, exatamente há 73 anos, né, em 10 de dezembro, há 73 anos, nascia, hoje então, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente consegue fazer uma relação entre esse documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e as penas prisionais como são aplicadas hoje no Brasil? Sim, com certeza. Nós tivemos diversos avanços, né, na questão da legislação. Eu entendo, assim como o Major, nós somos da mesma linha, né, que é muito importante frisarmos a questão dos direitos humanos para todos,
não somente para aqueles que estão presos. Temos muito que melhorar, claro, temos deficiências em diversos segmentos, a sociedade ela também muda, os nossos costumes mudam, e é importante estarmos sempre atualizados com a demanda atual, né? Eu só queria fazer uma pontuação também que eu julgo importante, né? Aqui no centro de São Paulo, muitas vezes, os policiais, quando estão fazendo uma abordagem, principalmente a moradores de área livre, nós temos pessoas que vêm conversar e falam: poxa vida, vocês estão fazendo uma abordagem aos moradores, eles têm essa liberdade, por que vocês estão em cima dessas pessoas? E muitas, em diversas oportunidades, quando nós vamos fazer algum tipo de fiscalização, nós encontramos também pessoas procuradas pela justiça, né? E essas pessoas, elas também vão se esconder em alguns pontos, em habitações coletivas, ou vão morar na rua, e nós também precisamos verificar e também, se necessário for, fazer a detenção. E voltando a essa questão da atualização com relação ao impacto, né, da Declaração dos Direitos Humanos no nosso sistema, eu acredito que nós estamos caminhando no sentido de que a nossa legislação ela precisa se adequar à nova realidade criminal, né? Então, cada vez mais nós temos hoje as pessoas migrando para o crime não somente físico, né? Nós temos um aumento da demanda também dos crimes praticados de forma virtual, e como é que também nós iremos tratar esses delinquentes, né? Então, a violência, ela está migrando para o crime que não é mais praticado ali corpo a corpo. As pessoas hoje estão praticando crimes de forma não violenta, e a nossa legislação ela já está adaptada a isso, né? Nós estamos antenados com essa nova realidade, né? Olha, pessoal, 8 minutos para 1 da tarde, a gente tem perguntas aqui da nossa audiência e eu vou pedir brevidade para a gente poder conseguir responder a todas elas. São 4. Major Vilardi, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, que participa todos os dias com a gente, pergunta o seguinte para você: a função da Divisão de Segurança e Planejamento da Assessoria PM da Alesp, onde você atua hoje, né, e está pedindo informações a respeito das atribuições. A gente tem, eu estou há pouco tempo aqui, né? Eu vim no começo desse, em abril, que eu vim aqui para a Assembleia, e a Polícia Militar aqui, ela tem como responsabilidade cuidar da segurança de todas as pessoas que frequentam aqui a Assembleia, né? A Assembleia Legislativa é praticamente uma cidade aqui, em torno de 2.000, 3.000, até às vezes, dependendo da movimentação, 5.000 pessoas transitando aqui com funcionários, além dos deputados e tudo mais, e também a segurança dos parlamentares, né? Porque eles representam aí, eles representam a sociedade, então a gente tem que cuidar dessa segurança interna do prédio, do funcionamento legislativo, para que os deputados, os parlamentares, representantes da sociedade possam tranquilamente desenvolver as suas funções sem se preocupar com a criminalidade dentro ou com problemas de ordem pública, manifestações. A gente está aqui para garantir o direito democrático de todos. Então, a nossa função aqui, ela, dentro da assessoria policial militar, né, é um corpo até menor que um efetivo, né, de uma companhia operacional, como a capitã estava comandando, eu recentemente também estava comandando há pouco tempo, mas é exatamente para cuidar da segurança das pessoas que trabalham e também do ambiente da Assembleia, para que o processo legislativo e democrático possa fluir normalmente. Então, a gente está aqui para cuidar da segurança da população, dos parlamentares e do processo legislativo. Da mesma forma, como acontece em outros prédios públicos, na Câmara Municipal de São Paulo, acontece no Tribunal de Justiça de São Paulo, sempre, né, com o trabalho de vocês, o Fórum Criminal, fóruns, varas e prédios públicos de uma maneira geral. Não é isso, Major? Exato, perfeito. É um trabalho de segurança pública mesmo. Sim. Capitão Flávia, o Diego Carvalho no Instagram pergunta se o 11º Batalhão de Polícia Militar tem atuação em conjunto com a Guarda Civil Paulistana. Sim, nós temos diversas operações que são realizadas de forma conjunta, inclusive agora no final do ano teremos aí a Corrida de São Silvestre, que é uma operação que envolve diversos órgãos. Temos outras operações também que fazemos, como por exemplo
abordagens, operação A Virada do Ano, que não vai ocorrer, mas também fazemos de forma conjunta, as manifestações públicas, atuamos sim. Outra pergunta aqui, vamos ver, da Simone Martinelli, está com a gente no nosso canal no YouTube. Major, ela perguntou o que é o exame criminológico. Ele é aplicado para o cumprimento de uma pena alternativa? Pergunta da Simone Martinelli. Sim, nós temos a possibilidade na LEP, nós tivemos recentes alterações, né, a respeito da obrigatoriedade ou não do exame criminológico. Então, esse exame ele é realizado, né, e nós temos um acompanhamento na execução penal para que ele receba essa progressão, não só o exame criminológico, mas todo o antecedente, o histórico da execução penal desse criminoso dentro do sistema penitenciário é levado em conta para que ele seja beneficiado com alguma dessas penas alternativas, substituições ou colocação em liberdade. A questão é que uma coisa primeiro, a análise não é do critério subjetivo, são critérios objetivos. Ele está lá dentro, ele não vai cometer crime, ele vai ter esses antecedentes e normalmente ele vai, essa análise objetiva vai acabar conduzindo a um bom comportamento que deve ser colocado em liberdade. Então, o exame criminológico por si, eu não acredito que, por mais que a gente tenha alterações ou foco nele, ele vá conseguir detectar ou evitar resolver esse problema das penas alternativas. Eu acho que o problema das penas alternativas, regime aberto e tudo mais, é a gente mostrar para a comunidade, para a sociedade mesmo, que 2/3 dos criminosos estão nas ruas e não presos, né? Então, esse é um dado que é fato, é real, e é importante que a sociedade pense, e que a gente tem que buscar como fiscalizar isso. Se o preso hoje custa R$ 2.700 dentro do sistema penitenciário, ou a tornozeleira custa R$ 260, R$ 270 por mês. Então, ou a gente vai comprar mais tornozeleira para fiscalizar esses presos que estão nas ruas, ou até colocar como uma condição que o preso, para que ele saia, como nós temos a possibilidade de fiança, reparação, que se ele quiser sair, ele que arque com esse custo mensal, já que ele tem que sair, desenvolver uma atividade ilícita, ele tem que reparar o dano, é um custo de R$ 260, R$ 270 por mês. Mas, enfim, nós precisamos ter meios de fiscalizar esse indivíduo fora. Eu acho que o exame criminológico ele é importante, mas ele não vai conseguir resolver esse problema do indivíduo, detectar quem vai ou não praticar o crime lá fora. Capitão Flávia, a pergunta aqui do Júlio Oliveira pelo Facebook, bem breve, por favor, sua opinião sobre os presos trabalharem e se há riscos de uma exploração indevida dessa mão de obra. Não vejo dessa forma, Mauro. Inclusive, o trabalho ele traz dignidade à pessoa, né? Não há nenhum problema nesse sentido. E até com relação aos custos para o Estado, isso, o preso trabalhando, trazendo dignidade para o seu dia a dia, existe uma redução de custos, né? Então, sob minha ótica, não há problema algum. Gente, faltando 2 minutinhos para uma, chegou ao final aqui o nosso tempo do programa Gente que Fala. Capitão Flávio está com a palavra. Sua despedida bem breve, sua mensagem final. Quero agradecer a todos. Desculpe-me pelo atraso, eu estava participando de uma outra demanda, uma reunião com o pessoal aqui da região central. Quero agradecer a audiência de todos, as palavras do Major, depois eu vou assistir, inclusive, o início aí da entrevista, e agradecer você, Mauro, mais uma vez, pelo convite e a todos os ouvintes. Obrigado, Capitão Flávia, e a palavra final do Major Vilardi, por favor. Olha, a gente já conversou bastante, então só agradecer mesmo essa oportunidade da gente poder apresentar esses dados, essas pesquisas dos profissionais, dos policiais, para discutir com a sociedade como um ponto a mais. Então, a gente agradece essa oportunidade e a gente espera realmente que a gente trabalhe com mais dados, com mais razão, com menos ideologia, para que a gente possa fazer algo, melhorar a segurança de todos nós, que é para isso que a gente está aí, né? Então, conte com a Polícia Militar no que precisar. É uma oportunidade ímpar, a gente agradece e continuamos à disposição para qualquer tema, qualquer assunto que seja que a gente possa contribuir. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, sempre esse espaço aqui às sextas-feiras para a gente falar de segurança pública, na parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nessa jornada de hoje, o Major Rodrigo Garcia Vilardi, chefe da Divisão de Segurança e Planejamento da Assessoria PM da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, e também a capitão Flávia Marti.
Ela é comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, que também participou dessa nossa conversa de hoje. Muito obrigado, minha gente, pela audiência a semana toda. Um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, tchau.